Cadê você, meu pai? Pronto, vamos então. Boa noite, Motumbá, meu pai. Motumbá Axé. Estou escutando um canto de Oxalá para poder acalmar a nossa conversa. Bom. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live do Papo Preta. Hoje temos a honra de receber um babalorixá, uma autoridade de religião de matriz africana, e por acaso é o meu querido pai, Pedro Henrique Barbosa, de Logunedé. E eu estou muito feliz de fazer essa live. Por quê? Porque a psicologia, né, a gente conversa muito, né, com a ancestralidade. Todo psicólogo, né, que se propõe a fazer uma prática psicológica para cuidar da comunidade negra, tem que levar em consideração, né, todos os aspectos herdados, né, de nossa origem africana. Né, somos um povo de diáspora, e aí a ancestralidade é muito importante no nosso trabalho. Por quê? Porque requer criar um espaço para que possa construir uma identidade negra positivada. E para isso nós convidamos o meu pai Pedro, que vai conversar com a gente um pouco. O tema da live de hoje é Ori e Psique. Bem-vindo, meu pai! Como é que o senhor está? Olha, muito obrigado. Primeiramente, eu quero pedir Mojubá a Exu, né? Então, salve Exu, Laro Exu, pelo dia de hoje, por essa ferramenta e essa atitude de nos conectarmos, né? Então, agradecer Exu por essa conexão e saudar os nossos ancestrais, né? Nesse momento. Eu posso cantar para Exu? Sim, por favor. Yajiki baraboago mojubá, awakoxé, e que sambaraboago mojubara, ó modeco e coque barabu e mojubara, lebare chulonã. O Senhor dos caminhos é belo, então que Ele mesmo nos abençoe nesse momento e que eu possa ser interlocutor dessas mensagens, né, ancestrais ser dadas e passadas para todos. Claro, Exu. Exu, que é o orixá da tecnologia, está aqui tomando conta da gente, para a gente poder fazer essa conversa, né? Essa comunicação, que é tão importante. Então, Sim. quando a gente pensa numa psicologia que traz esses aspectos, né, que a gente tem que abordar, né, muitos autores vêm falando sobre isso, escrevendo sobre isso, né, sobre as rotas transatlânticas, sobre as nossas travessias, e tudo que o nosso povo, né, nossos ancestrais trouxeram, né, de África, né, os autores como Stuart Hall, Kabengele Munanga, Frantz Fanon, Paul Gilroy, o psicólogo afro-americano Wade Nobles, o Naim Akbar,
as nossas também, né? Temos produções importantes, Abadias do Nascimento, Mestre Abadias do Nascimento, Beatriz Nascimento, todas essas pessoas, né, são muito importantes, né, nos estudos da psicologia, embora a maioria não sejam psicólogos. Então, como é forte essas influências das nossas transgeracionalidades, nas nossas construções de identidade, na nossa construção de subjetividade, aqui como povo de... E como isso é importante ser abordado dentro de um espaço terapêutico. E como vamos falar de Ori, né, Ori é Ori cabeça, mente, ego, inconsciente, consciente, tudo objeto de pesquisa, de estudo da psicologia. É muito importante também, né, até de uma perspectiva decolonial, a gente fazer esse esforço de descolonizar a academia, descolonizar os nossos saberes, partindo de um pressuposto que a psicologia ela foi criada e estruturada a partir de um sujeito para dar conta dessa diversidade de sujeitos, e a gente sabe que isso é muito complicado e é quase impossível. Né? Então, trouxe Pedro Henrique Barbosa, vou apresentar o nosso convidado de hoje, com todas as honras. Iniciado há 14 anos atrás, na ilha de Itaparica, Pedro, que é da Bahia, é administrador e analista de redes sociais, começou a sua carreira, né, como manager e adquiriu uma enorme paixão pelas temáticas sociais e culturais, voltando a sua vertente profissional para essa visão sociocultural. Trabalhou como assessor de comunicação para a Associação Protetora dos Desvalidos e a Federação Nacional de Cultos Africanos no Brasil. Como diretor administrativo da ONG Sociedade Adeola no Brasil, desenvolveu trabalhos envolvendo temáticas artísticas e socioculturais. Hoje reside em Lisboa desde mais de 2017. Não há mais tempo, né? Realizou assistente de produção, mídia e palestrante da Welcome People and Arts, prestou serviço como repórter do programa de TV Bem-vindos, da emissora RTP África, e atualmente também, né, trabalha com a dança, com a companhia de dança Agdá, e atua como diretor de produção. Bem-vindo mais uma vez. E aí eu já começo a né, para a gente poder otimizar e aproveitar ao máximo esse tempo que é tão importante. Por que é Ori? Qual é o conceito, as origens? O que é Ori dentro da perspectiva de uma religião de matriz africana? Ok. Então vamos lá. Primeiro, para conceituar Ori, eu queria dizer que eu sou iniciado em religião de nação Quetu, que na verdade seria, né, o culto Nagu no Brasil, que nós chamamos que seria o culto onde se preservou a identidade cultural e religiosa dos iorubás, ou seja, dos povos da Nigéria, Togo e Benin. Né? E a palavra Ori é de etimologia iorubá, e literalmente ela vai significar cabeça. Né? Mas aí, para entender um pouco sobre Ori, a gente precisa fazer um pouco de um mergulho mais profundo, né? Porque nós temos a cabeça física. Está no 4G? Está no 4G? Está falhando um pouco. E nós temos a cabeça, que é a cabeça interior. Falhou? Falhou um pouquinho. Está no 4G? Acho que 4G é melhor. Do que o Wi-Fi? Vamos mudar também. Vamos lá, gente. Tecnologias. Larocho, ajuda a gente. Posso mudar. Só um instantinho. Deixa o meu 4G entrar aqui. Enquanto isso, eu vou botar...
Enquanto isso, eu vou botar a... Botou. Senha, Sim, tá me ouvindo? sim. Tô lhe E ouvindo. É que eu pronto. queria... Olha, gente, para quem está chegando agora, o tema da live de hoje é Ori e Psique. Tá? Certo. Então vamos lá. A cabeça física para os iorubás, ela vai significar, vai ter o nome de Ori Ode, como alguns autores vão dizer. Mas nosso mestre Didi, que também é escritor, né, da Bahia, baiano, também viveu no Rio, ele vai chamar na pesquisa dele de Oriaperê, né? Que é como se fosse o assentamento da cabeça, o assentamento de Ori. Porque o que, na verdade, vai ter maior significância para a gente é o Ori Inu, que os iorubás dizem que habitam o Oriaperê. Ou seja, a cabeça ela vai ser receptáculo de uma divindade. E para os iorubás, antes de nascermos, Ajalá, que é uma outra divindade, quem faz é o moldador de cabeças, né? Vamos aí contar uma fábula. E antes de virmos para a Terra, a gente vai lá escolher o nosso ori. E Ajalá, ele pega os orixás, vai buscar, né, que os iorubás vão chamar de Odori, que é a fonte de Ori, né? Para poder moldar essa cabeça para nós. Uhum. E de cada fonte, cada Ori vai receber a fonte de um determinado lugar. Tem Oris que são tirados do rio, tem Oris que são tirados da rocha, tem Oris que são tirados dos raios, né? E por aí vai. E aí a gente consegue já dividir um arquétipo de personalidades e pessoas diferentes, né? Com simbologias e elementos diferentes para poder vir para a Terra. Uhum. Esse Orenu, então, para os iorubás, a cabeça ela será uma divindade porque ela é de total importância, né, na manutenção do culto dos orixás. Ori é a nossa divindade que está com a gente desde antes de vir para a Terra até depois. Uhum. E Orinu, ele vai ser responsável por conter dentro dele, né, todas as informações referente à sua linhagem ancestral e à sua linhagem individual do indivíduo. Então, a gente costuma dizer o seguinte, a gente tem um ditado, né, que a gente até usa no dia a dia, orição, corpo são. O ori é o único responsável por mudar o corpo, né? Ori, inclusive, ele tem potências divinas suficientes para desenvolver tanto cura quanto desenvolver alguns tipos de doença, Sim. né? E dentro dessa perspectiva, né, os iorubás acreditam que se o Ori não quiser uma determinada oferenda, nem o orixá ele pode aceitar. Sim. Então, Ori seria o culto-chave, né, dentro do panteão iorubá. Agradecer ao pessoal do Brasil que está entrando aí, um monte de gente de Salvador. Obrigada. Olá, Salvador. Um beijo de Portugal. Pois é. Então, a cabeça, como eu falei, Xenia, ela vai concentrar todas as potencialidades divinas, assim como toda a memória ancestral do indivíduo. E Uhum. aí, o mestre DJ, ele vai dizer que é o Ipori, né? Que seria essa função de caixa preta, de HD, né? Sim. Do Orinu, por carregar pelo resto da vida aí
dentro do indivíduo. Hum, Inclusive, para os iorubás, nós vamos vir para a Terra na intenção de alcançar virtudes, né? Todos os seres humanos que reencarnam, eles vão vir para alcançar virtudes. Porque as virtudes é que vai designar se você foi uma grande mulher ou se eu fui um grande homem. E não necessariamente você vai estar isenta de ter erros. Mas as suas virtudes, elas têm que ser maiores que os seus defeitos. Sempre. sim. Nossa, tem Itália, tem Irlanda, tem Brasil, tem Portugal. Tá lindo isso, gente. Axé, axé. Axé, Vamos tentar axé. fazer uma interlocução, já que o tema é Ori e Psique, Sim. já que está falando desse Ori, que é o receptáculo, né, dos nossos registros, nossas vivências anteriores. Né? Sim. A psique é um termo que vem da filosofia, né? E entendia também o Ori dessa forma, né? Como se fosse a parte espiritual, a alma, né? Assim os Sim. antigos filósofos tratavam, né? A psique, né? Que é um termo que vem da psicologia, tinha essa dicotomia, né? Corpo e alma. E aí a psique era o lugar que guardava a alma, Uhum. para os antigos gregos, né? Para a Olha filosofia, isso. né? E é interessante que as filosofias asiáticas também tratam a cabeça, o receptáculo, dessa forma, né? Seria aí onde ficariam os registros kármicos, as vivências, né? O que a gente chama aí de outras vidas, né? Vulgarmente falando. Sim. E aí é interessante que é engraçado que tem um lugar certinho aqui na cabeça que faz os ritos, né? Me parece que é a mesma direção onde fica a glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula que é responsável por processar, né? Estimula, né? O hormônio, a melatonina, que é responsável pelo sono, é regulador do sono. E é engraçado que a gente se expressa muito quando a gente está dormindo, através dos nossos. Uhum. Então, me parece que está tudo interligado. A questão é que a psique ela foi perdendo, né, em termos de lógica, para a psicologia, né? A psicologia pega Sim. e traz uma outra roupagem, né? Transforma essa psicologia, essa psique em mente, em cérebro, em processos cerebrais, sistema nervoso, consciente, inconsciente. Então é muito interessante fazer essa interlocução com a psicologia, porque assim como a cabeça, o Ori, tem tanta importância, né, papel central dentro dos ritos das religiões de matriz africana, para nós, psicólogos, a cabeça também é o nosso objeto de estudo, né? E tudo, dependendo dos Sim. teóricos que vai ser trabalhado, vai ser tratado, vai ser conceituado e explorado, tudo está na cabeça. É. Boa. E me fala um pouco mais, então, dos ritos, né? De como a cabeça é tratada. Você me falou dos distúrbios, acabou de falando, né? Dos distúrbios também, que se trata isso, né? É falado sobre isso também dentro dessa perspectiva. Sim. No caso, assim, é, para os iorubás, né, tem um professor chamado Samuel Jeget, que ele é da Universidade de Ibadan. E eu separei um material muito interessante, Sim. que ele diz o seguinte, Xenia: os iorubás acreditam na loucura, que o termo para loucura é ueré. E ela é dividida, ela pode ser causada de três formas, né? Ela pode ser hereditária, segundo o que eles acreditam. Sim. Elas podem ser sobrenaturais, que pode ser causado por um espírito, uma influência do não explicável, né? Sim. E ela também pode ser física. E aí eles dividem, no caso, naturais, né?
que aí pode ser originadas por acidentes ou por traumas. Olha que interessante. Sim. E aí o professor, ele vai dizer que o que pode levar a essa doença mental, né, causada de maneira natural. Aí ele vai dizer que pode ser a insônia, a incapacidade de comer, a incapacidade de beber, a incapacidade de urinar ou a agitação, ansiedade. É um dos sintomas para poder identificar esse tipo de loucura, né? Que são sintomas de depressão. Isso. São sintomas de depressão. Olha, são sintomas de depressão. Acho que me parece que ele parte do pressuposto que estados depressivos, né, né, a vivência de estados depressivos em longos períodos pode acarretar algum tipo de desordem psíquica, que é o que a psicologia também, né, é uma das causas também, enfim. Sim. E aí, em África, o que era feito? Isso é uma pesquisa feita de acordo com as tradições anteriores, antigas, antes de existir esse contato com a ciência da psicologia e psiquiatria. Ou era tratado pelo Babalaô ou pelo Babalossan. Sim. E aí nós tínhamos, né, um histórico no Brasil, quando chega os nagôs, quando a gente constitui ali meados do século XVIII, XIX, início do século XX, onde diversos casos que eram tratados como essa loucura, histeria, que aí Edson Carneiro, Nina Rodrigues vai descrever um pouco, onde eram tratados também por Ialorixás e Babalorixás. Sim. Eu cresci ouvindo diversas histórias de babalorixás que iam buscar as pessoas dentro das clínicas psiquiátricas para serem tratadas no terreiro, porque falavam em línguas que os médicos já não entendiam, a família acabou pedindo ajuda, e até alguns médicos que já tinham um pouco dessa sensibilidade espiritual, em que avisava a família, olha, esse problema já não é mais médico, deve ser tratado de maneira espiritual. E aí... Oi, pode falar. Não, estou falando, é porque é uma discussão muito interessante, porque uma coisa que a gente vai abordar aqui é exatamente isso, o que é da esfera da psicologia e da psiquiatria, e o que é da esfera, né, das religiões. Sim. Né? Enfim, é muito legal. Mas continua. E aí, nós acreditamos que, inclusive, um dos maiores desses traumas podem ser causados nas pessoas que são descendentes, né, que descendem de ancestrais africanos, que ultrapassaram pelo processo desse corte cultural, do processo da escravidão, dessas dores todas, que inclusive esse Ipori, isso aí é uma linguagem muito minha do que eu observo, de hoje, traz muito essas marcas deixadas de maneira transgeracional e que fica hoje a cargo desses novos babalorixás e alorixás poder fazer esse tipo de tratativa paralelo com outros meios terapêuticos ou medicinais, né? Sim. Isso que você está falando, trazendo, é o que a gente chama em psicologia de transgeracionalidade, registros transgeracionais. Né? Existem estudos na psiquiatria que falam sobre essa questão da loucura, que tem os aspectos hereditários, sim. Né? Eles podem repetir em gerações, né? Inclusive pular uma geração e se expressar em outra. E é interessante você falar isso. Por quê? Porque a gente também tem que considerar, né, que os terreiros de candomblé, os babalorixás, foram figuras, né, que ofereceram acolhimento e contenção para uma comunidade, uma população, uma parte significativa da sociedade que não tinha acesso à saúde pública, que não tinha recursos, né? A gente passou por um processo de colonização e, consequentemente, é uma comunidade que herda a precarização
em várias dimensões da vida, e a saúde é uma delas, que teve um sério impacto. Uhum. Né? Então, os terreiros de candomblé, também os terreiros de matriz, né? A religião de matriz africana, também como esse espaço de cuidado. Né? Para um segmento da sociedade que não tinha onde recorrer. Né? Existem pesquisas que falam que a maioria dos pacientes psiquiátricos são negros. Né? A gente pode, falando de depressão, por exemplo, a gente pode trazer o banzo, que é a romantização da doença psíquica, né? Para corpos que são vistos como não merecedores de cuidado. Né? Como os nossos ancestrais morriam de tristeza, enlouqueciam, se suicidavam, né? Ao nível de doença psicológica ao qual fomos submetidos. E claro que esses registros transgeracionais, eles estão aí pulsantes, né? Em nossas vivências. Né? Levando em consideração que a gente tem, né, a nossa construção de identidade e subjetividade é dentro de estruturas extremamente racistas e violentas, né, que produzem todos os tipos de violência a todo momento, principalmente para a nossa comunidade. Mas aí eu não quero te interromper, continua, bom? Olha, benção meus mais velhos que estão aí assistindo, estão mandando mensagem. Benção. Meus irmãos, meus mais novos, com muita felicidade que eu estou aqui nesse momento. Muito obrigada pela presença. Olha o Elton aí, olha meu irmão! O Quearô! Então, Xênia, é muito importante você abordar isso, porque Renato da Silveira, ele vai dizer que na sua pesquisa, os terreiros, eles vão ser constituídos com a função, uma das maiores funções de acolhimento da comunidade negra no Brasil, que é a reconstituição e ressignificação da comunidade, da família. Porque o que acontece é que como a ida para as Américas ou para outros espaços, no geral, como Estados Unidos, as pessoas eram colocadas no mesmo navio e, consequentemente, elas eram separadas. Ou seja, o colonizador, ele era por prática, dividir as famílias, os grupos étnicos, até para que não pudesse falar, não tivesse o poder da língua, né, a ser utilizado. Então, misturavam todo mundo mesmo. E aí, falando aqui da nossa herança Nagô, quando os terreiros Nagôs vão ser ressignificados, principalmente na cidade de Salvador, porque no Recôncavo já se existia, né? Eles vão trazer a importância de unir os grupos étnicos ali na cidade de Salvador, a fim de reconstituir o culto e não só potencializar esses indivíduos de maneira espiritual, mas também psicológica e, ao mesmo tempo, política. Né? Então, nossas matriarcas e nossos patriarcas que fundaram ali o antigo terreiro da Barroquinha, hoje terreiro da Casa Branca, quando foram se acordar, inclusive, para o que estava sendo criado, o mais importante já tinha sido feito, né? Quando começa a perseguição do Estado, que era unificar os grupos étnicos e iorubás na cidade de Salvador. Então, esses espaços, eles, além dessa função, eles vão ter como função principal de manter e preservar o que é cultura, o que é a nossa vivência, o nosso olhar para o mundo, para a vida, para a natureza. Qual é que é a nossa percepção de política? Qual é a nossa percepção de evolução, né? O que é disciplina para o africano, né? Como alcançar esse mérito da virtude, né? O que é virtude mesmo para a gente?
né? Uhum. Então, dentro desses espaços é que se mantém vivo esse elo até hoje. É onde a gente pode contar as nossas histórias através dos nossos corpos, né? Através do transe, através desses ancestrais que retornam, que na verdade nada mais é do que contar a nossa história, né? Que foi interrompida, que foi silenciada durante muitos anos. Então, o culto a Ori, inclusive, vai ter uma função importantíssima, porque como eles acharam que tinha destruído tudo, eles não sabiam que nós éramos receptáculo dos deuses. Então, em nós habita a divindade. Então, Ori, ele se tornou a chave para tudo isso. Porque sem Exu, né? Porque Exu, a gente costuma falar de. Você já deve ter ouvido falar a palavra Bara, né? As pessoas dão muito. Bara, Bara. Mas o que é Bara? Né? E Bara, na verdade, ele vai ser uma junção de duas palavras iorubás que vai dizer que é o Exu que está no corpo. Então, nosso DNA contém essa porção ancestral de Exu. O Exu não está tão longe assim. Ele está em nós, ele habita em nós. Então, ele passa a ser a chave, junto com o Ori, para poder restituir esse culto no Brasil. É muito lindo o que você falou, porque eu não sei se vocês que estão assistindo, Elze, beijo para você. Elze mandou um beijo do Rio de Janeiro. Eita, Elze, beijo! Tem um documentário, que é um documentário muito importante, né, que a Beatriz Nascimento aborda essa questão, que é o documentário Ori. O que a Beatriz vai dizer? Que, embora desterritorializados, a gente recria o território, porque o território é o nosso corpo e somos nós. Uhum. Né? Porque como a gente carrega a ancestralidade, a nossa ancestralidade se expressa e recria o nosso território. E é exatamente isso que você está trazendo. E aí ainda vou além, colocar aqui a filosofia africana, que é exatamente isso que você está trazendo, né, meu pai? Você não, o senhor, né? Sobre as lógicas. Quais são as lógicas africanas? Muito diferente do modelo lógico eurocêntrico, né, que se baseia em supremacia, em ideologia de supremacia racial, ideologias de supremacia raciais, no individualismo, na competitividade, no autoritarismo, no sexismo, no materialismo. Essas não são lógicas africanas, são lógicas eurocêntricas, que visam a dominação e a opressão de corpos, de saberes, de tudo. Né? Diferente da visão africana de mundo, né? Que se baseia na negritude, que é realmente, né, exaltar, contemplar, né, essa nossa expressão como negro, né, africano de diáspora, que está no nosso DNA, onde quer que nós vamos, né, isso é algo latente, né, constante. Uhum. Outra filosofia, também visão de mundo, é a comunalidade, que eu achei muito interessante esse conceito, né? Que é a cultura revivida nas comunidades, né? Esse sentimento, né, tão peculiar, né, que realmente é transmitido de gerações para gerações, né? Ou como as comunalidades são importantes. Né, a nossa vivência em comunidade. Por quê? Porque o africano, né, a lógica africana, nessa lógica a gente só sobrevive em comunidade. Somente em comunidade. Né? Então, tão importante você trazer essas questões, abordar, né, como a gente revive tudo isso, mesmo sendo povo de diáspora. Deixa eu só acrescentar. Primeiro, mandar um beijo para meu irmão Paulinho de Afonjá, que está me vendo aqui, que me acompanhou, conhece a minha história dentro do axé desde o início. Muito legal ter o senhor aqui, sua bênção.
É, é interessante você falar isso, Xenia, porque diferente do ocidental, eu falo, não falo nem mais do povo africano antes, porque nós acabamos herdando isso, e isso é muito forte ainda em todos nós. É que nós temos o cordão umbilical diretamente conectado com a natureza. Não é nosso o conceito de não partilha, de individualismo. Inclusive, faz parte dessas virtudes que nós pedimos ao Olorum quando viemos para a Terra. E aqui, né, lembrando mais uma vez o livro da Sobon Funsomé, Espírito da Identidade, o Espírito da Intimidade, é importante todos nós lermos, que vai trazer muitas respostas sobre o que a gente vive, o que é afeto de fato para nós, o que é amor. É importante para nós sempre estarmos conectados. É importante para nós a partilha, e não é a partilha de bens, mas é a partilha de estado, de afeto, né? Sim. E a gente tem essa necessidade muito forte. E é dentro das religiões de matriz africana, ou dentro da perspectiva da psicologia agora africana, né? A afrocentrada, como tem vários ramos aí, Sim. que na verdade até eu acredito que seja um processo de reparação mesmo, Chine, até, né? É importante você, a Claudina, constituir esses espaços para nós, porque alguns conceitos, né, foram nos privados durante muito tempo. A gente não podia... Amor é algo muito novo para a gente. A questão de lidar com o sucesso é algo muito novo para a gente, né? Essa perspectiva de ascensão social, ascensão cultural, intelectual, inclusive, é muito importante para a gente, e é dentro desse espaço criado como espaço seguro da psicologia é que nós vamos ter a oportunidade de partilha, né? De Sim. partilha. E aí eu acho que eu já vou entrar em outros temas que você quer abordar lá na frente. Falando que a gente vai costurando. É importante o que você colocou agora, porque uma clínica, né, engajada, séria, que se dispõe a tratar comunidade negra, é uma clínica que estimula, né, essas potencialidades, todas essas coisas que nos foram negadas. Sim. Né? E aí, um espaço de criação de possibilidades, de novas possibilidades, e inclusive da gente ressignificar tudo isso que nos foi negado. E como é importante, né, esse espaço de fortalecimento para que a gente possa também avançar, nos desenvolver e usufruir também desse mundo que a gente a gente deu muito nosso sangue, né, para construir tudo que foi construído, né? Demais. A gente merece realmente sucesso, a gente merece o desenvolvimento, a gente merece o reconhecimento, a gente merece o amor. A mulher negra, ela não entende, vamos ressignificar isso, essas solidões, a solidão da mulher negra, né? Quando se fala dessa separação, né, a constituição de família, de famílias negras, né? Então, são muitas coisas que nos foram tiradas, roubadas. Então, tanto o espaço da psicologia, quanto o espaço, né, da vivência da ancestralidade através dos espaços de religião africana, são espaços que possibilitam a gente repensar e poder construir novos caminhos a partir, né, do que é possível hoje. E hoje, sim, ainda bem, que é muita coisa possível, né? O quanto ainda bem. Ainda bem. E o que a gente não pode esquecer é um dos princípios que a espiritualidade africana ela sempre traz, que é o respeito aos ancestrais, aos anciões. Então, é importante você falar que bom que a gente tem tudo isso hoje,
mas é de entendermos o quanto foi frustrado, né? De quem foram esses guerreiros do passado, e aí trazer esses nomes da Beatriz, do Abdias e de tantos outros que, e antes deles, Tia né, que Ciata, lutaram. Tia Ciata, se todo Tia mundo está Ciata, lembrando hoje, foi uma mulher negra que teve que proteger o samba, sim. né? Então, enfim, muito do que nós usufruímos, muito não, eu acho que tudo do que nós usufruímos foi construído pelos nossos, Pelos nossos, com foi certeza. construído por brancos, pelos nossos. Isso é a verdade, né? Com É certeza. interessante você falar sobre a ligação com a natureza, né? A lógica eurocêntrica, né, traz muito essa coisa do darwinismo, de quem sobrevive são os mais fortes, do domínio da natureza. Não é uma lógica africana. Nós vivemos não para dominar a natureza, sim em harmonia com ela. Tanto que todos os ritos, né, os orixás são forças da natureza. A gente contempla a natureza, a gente não tenta dominar, mesmo porque é muita arrogância, né? Quem é que domina a natureza, afinal de contas? Né? Uhum. Uma ideia. A ideia de domínio, na verdade, esconde a lógica Sim. da exploração dos recursos naturais sem consciência. Isso não é uma lógica africana. Não é mesmo. E aí, continuando, queria falar um pouco, já que a gente está falando de resistência, de espaço de resistência, de falar um pouco do espaço do candomblé como espaço político. O que você traria para a gente em relação a isso? Porque a psicologia que nós Sim, estudamos, a gente entende a psicologia como um espaço político, né? Um espaço de construção de uma identidade negra e política, politizada. Né? Porque eu acho que esses são elementos fundamentais dos nossos enfrentamentos, já que a gente se propõe a uma clínica que constrói estratégias de enfrentamento contra o racismo lá fora. uhum. Fortalecimento dentro do espaço psicoterapêutico, do setting terapêutico, para que a gente possa fazer os nossos enfrentamentos de uma forma mais, como é que eu vou dizer, mais inteligente, mais, enfim, mais eficiente, digamos assim. Sim. O candomblé, né, pelo menos a maioria dos espaços de candomblés, eles são sempre nas regiões periféricas. E o espaço do terreiro, mais do que um espaço físico, ele vai se transformar num espaço de acolhimento social, né? Onde, embora há tempos atrás, né, somente naqueles espaços, eram dos poucos espaços onde a nossa comunidade tinha saúde, educação, alimentação e tudo mais, ainda hoje, terreiros ele passa a ter a função de educação e social, porque ele acaba alimentando toda aquela comunidade ao redor, né? Então, o sacerdote ou sacerdotisa, ele passa a ser o advogado, né? O orientador, aquele que vai ajudar a família, né? E também, hoje, né? Com esse enfrentamento da intolerância religiosa, do processo contra a intolerância religiosa, onde diversos espaços, né? E diversos sacerdotes hoje da contemporaneidade se volta a querer construir o terreiro não só como essa ferramenta espiritual, mas como uma ferramenta de transformação, porque muitas casas, Xênia, hoje está funcionando como espaços de curso, de capacitação, espaço para rodas literárias, espaço para poder capacitar e abrir para pesquisadores, né? Anteriormente, a gente fez isso muito com brancos, né?
E hoje, com a ida para a academia, conseguimos furar essa tal bolha, né? E chegar lá. Então, sacerdotes e sacerdotisas Os acabam 20% sendo. mais caros da branquitude. Ou não sabiam Sim. para dar nisso, né, coitados? Se soubesse. E aí a gente acaba sendo fonte para poder para essa pesquisa. Eu acredito que o candomblé, esse espaço do candomblé, ele sempre andou paralelo com a política, com esse espaço de transformação política. E aqui eu deixo também uma outra dica, que é um livro de um antropólogo soteropolitano que eu gosto muito, chamado Wilson Caetano. Ele escreveu o livro Corujebó. E Corujebó, ele vai fazer uma pesquisa dentro da Delegacia de Jogos e Costumes de Salvador, né? Da década de 30 a 70. E ele acaba, início do século 20, e ele acaba levantando diversas histórias desse enfrentamento político com a sociedade. E aí, engraçado porque eu revivi um dos pilares da minha linhagem ancestral dentro da espiritualidade, que é Babá Rufino, que foi um dos. Wilson coloca ele como a pessoa mais perseguida pela polícia na época, e que refez esse enfrentamento, né, de ser líder de comunidade de candomblé. O terreiro era no Beru, que é um bairro que vive na periferia de Salvador. E ele remonta diversas histórias de outros sacerdotes e sacerdotisas que foram presos, que tiveram atabaques levados, assentamentos levados, foram torturados, né, pela polícia, tiveram processo crime na época. Então, e serviram de inspiração para muitos outros e como ferramenta para eu poder estar aqui e você também poder estar com essa conta, com esse aljar, com essa roupa, né? Poder dizer isso é do meu povo, isso é a minha história, isso sou eu, né? Então, são graças a esses ancestrais nossos. Axé, gratidão profunda. Mas vamos lá, tô gostando, hein? Pois é, eu E o também. pessoal também, tem um monte de gente mandando pergunta. Vamos falar um pouquinho então com o povo aqui, ó, o André. André, meu irmão! Motumbá, meu irmão lindo. Oxum abençoe, olha aí. O médico, advogado, psicóloga, ele disse que o sacerdote, ele fazia todos esses papéis, né? E Moda Preta diz exatamente isso. Conheço aqui perto onde moro uma comunidade que se não houvesse o terreiro já tinham morrido, pois os ditos do bem nada fazem. Aproveitar para falar, já que você falou que como também, enfim, quando nos deram espaço, como a gente teve a oportunidade também de sofisticar os nossos saberes. Sim. Né, e nos tornar não mais objetos de estudo, e sim pesquisadores para recontar essa história sobre a ótica, né, da diáspora, né, e o quanto a academia, a descolonização dos saberes acadêmicos é tão importante. Como você diz, existem muitos terreiros hoje que têm cursinho de Enem, de pré-vestibular, está preparando os nossos jovens para entrar, né, na universidade, que a gente precisa realmente ocupar. Né? E aí eu aproveito para trazer, porque assim, a psicologia também é um saber que foi assim, estruturado para atender um tipo de sujeito, né? Também como um instrumento de opressão, né? Porque a gente sabe que muitos dos estudos da psicologia, da psiquiatria, nos aferiu várias psicopatologias. Sim. Né? Inclusive afirmar que o nosso cérebro era menor, que nós éramos burros, né? Que éramos incapazes, né? De produzir qualquer coisa, produzir conhecimento. Né? Então, como é importante os estudos da decolonialidade para poder fazer esse enfrentamento, né?
contra esse discurso acadêmico e hegemônico, que nos coloca como sujeitos de terceira classe e incapazes de produzir, né, para a academia. Inclusive, esse saber eurocêntrico coloca a América Latina, né, praticamente na cozinha. E tanta coisa importante é produzida na América Latina, Uhum. psicologia, Sim. para a psicologia. Né? Então, a decolonialidade, né, é um projeto acadêmico-político que, de certa forma, faz essa releitura, que é tão importante, que a gente acaba se apropriando do que é nosso, e isso é muito, muito importante. A sistematização, né, dessas produções outrora invisibilizadas, né, como eu trago muitos autores que contribuíram, né, para todos esses saberes que estão tão importantes, mas que não são abordados dentro das academias, hoje são abordados porque nós fizemos esse movimento de levar, muitos de nós, porque hoje a gente diz que é importante, e a gente diz do que a gente quer consumir, né? E combater essa colonialidade. O que vem a ser a colonialidade? A colonização passou, mas ela deixou uma herança, que é a colonialidade, que é uma forma de pensar. Sim. Que nos é imposta. Uhum. É importante a gente combater. Né? Fazer esse combate mesmo, é a descolonização. E trazer esse debate, colocar você aqui hoje, para fazer esse debate, trazer esse debate para dentro da psicologia, isso é muito importante, isso é muito político. Isso é político e é muito necessário, né, meu pai? É épico, eu adoro, estou muito feliz. Eu também. Tem mais algum? Um pouco. Como? Me fala um pouco, né? Porque daqui a pouco a gente já vai também encerrar, já está caminhando, né? A gente tem alguns minutos. Me fala sobre a responsabilidade do Babalorixá. Boa. É importante a gente entender que nós ressignificamos, inclusive, a espiritualidade, né? Tanto que o candomblé é uma religião, uma constituição, uma ideia brasileira, né? Onde preserva as suas matrizes, mas ela é brasileira. Inclusive, essa figura do Babalorixá, o da Ialorixá, que hoje, no Brasil, ele é uma pessoa iniciada, que o oráculo vai dizer, determinar que vai ser o Babalorixá, que, na verdade, Babá é aquele que guarda, né, o segredo, e o orixá é aquele protetor do segredo, o Iá, né, a mãe que guarda e zela pelo segredo. Ele vai cumprindo as suas obrigações a partir dos 7 anos. Se Ifá, o jogo, o oráculo, disser que ele deve ser um líder espiritual, porque é escolhido através... Na verdade, não é escolhido, você já é escolhido, né, para essa determinada função. Enquanto em África, como eu falei, os babalaôs, eles levam 30 anos de estudo para se tornar um babalaô. Então, devido às demandas diferentes da diáspora, né, desse espaço diferente político, nós acabamos adaptando diversas outras coisas. E a função do sacerdote é essa de zelar e guardar e ser, né, essa figura de interlocutor entre as pessoas e os orixás. Né? No caso, os babalorixás é quem vai deter a vidência, né, a sabedoria, o conhecimento para poder acessar o oráculo, e através do oráculo é que a gente vai saber as designações, as determinações, os caminhos, o que deve ser feito ou não. E aí passamos também a ser responsáveis pelos ritos, pelos procedimentos, né, de toda uma vida espiritual de cada indivíduo. É uma responsabilidade imensa.
Sim, eu imagino, imagino. Meu pai, vamos encerrar, vou pedir para o senhor Uau! se despedir das pessoas, deixar também o seu e-mail, caso as pessoas, olha, meu pai faz um jogo, gente, que eu recomendo. Onde te Ó, encontrar, te seguir, qual o uhum. e-mail, para quem, né, porque nesses tempos de pandemia, a gente continua, estou aqui atendendo, né, as pessoas Online. também Sim, eu também. online fazendo as coisas, e a gente precisa se cuidar mais do que muito, 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 né? A gente precisa muito da proteção dos nossos ancestrais nesse momento. Deixa aí o Uhum. recado aí, onde te acha. Cabo Verde, beijo. Nossa, Uau, Cabo Verde, beijo Cabo Verde. fica muito bom, hein? Olha, né, como a Chinha falou, eu sou analista de redes sociais, então falar comigo é muito fácil. Tem aí o meu Instagram, pode ser um método muito mais rápido do que a leitura do e-mail. Podem falar comigo pelo Instagram, sintam-se à vontade em falar. Eu acho que foi importante, eu percebi que as pessoas gostaram e eu também estou gostando muito. E eu acho que é um passo para diversos outros diálogos, né, que podem ser criados. Obrigado a todas as pessoas que estão aqui. Obrigado ao Orixá. Também te amo, meu irmão. Meu irmão está dizendo que me ama. E, e é isso. Que meu pai Logum Edé, eu sou iniciado para Logum Edé. E minha mãe Ansã, minha mãe Oxum, abençoe cada pessoa que esteja ouvindo nesse momento, que esteja conectados conosco nesse momento. E que Orixá Nilau, Batalá, abençoe as cabeças, os oris de todos nós. Axé, A do pé, Xênia, a do pé, Claudina. meu pai. Foi um grande prazer, muito obrigada. Que live preciosa, preciosa, tão necessária, muito necessária. Muito obrigada a todos, né, que nos assistiram. Para quem não me conhece, eu sou a Xênia Carlson. Eu sou uma das criadoras do Papo Preta, junto com a Claudina Damasceno Osório, e também estou disponível, né, para os atendimentos online, e que estão aí, né? Bombando. E é isso, né? É isso aí. Vamos trabalhar para uma clínica psicológica engajada, para que realmente traga, né, faça sentido e traga muitos recursos, né? Que a nossa comunidade tanto carece, né? Que Uhum. possamos sempre criar esses espaços de acolhimento e de segurança. Afinal de contas, nós não estamos seguros em todos os lugares. Nós não somos Sim. desejados em todos os lugares, né? Então, é de nossa responsabilidade criar esses espaços, porque a nós, por nós temos que cuidar um dos outros. Axé. É isso, a gente sobrevive em comunidade, a gente combate em comunidade, a nossa resistência é em comunidade e é em rede de apoio, né? É. Deixo aqui a saudação e a gratidão por todos os orixás. Posso cantar para Oxalá e a gente vai encerrando? Tá encerrando. Eu tô falando enquanto isso tô falando. Onitsaure, Aulaxé. Unisaure, Oberi, Oman, Babassaure. Aulaxé, Babá. Unisaure, Oberi, Oman. Aulaxé. Epa, babá. Babá. Epa, babá. Beijo, meu pai. Beijo, lindona. Beijo para todo mundo. Boa semana. Se cuida. Olha a cabeça, hein? Se cuide. Beijo.